Agora é o esporte. Por favor, vamos aplaudir. Acabei de entrar em contato com a Associação de Baianos aqui da cidade de Paranaguá. E tem? Tem. Vai ser feita uma nota de repúdio ao seu sotaque, que de baiano não tem nada. Olha lá, é igualzinho. Não tem a Mirella nada. falou que achou que era você que estava falando. Mentira. Mas o quê? Eu tenho um pé na Bahia, velho. Você tem mesmo, é verdade. Tua irmã é baiana, né? Tenho parentes lá, primos. Mas você não sabe falar minha irmã. sotaque baiano. Vamos falar nada de a ver, né, futebol. O irmã ficou parecida. Minha irmã. Aí ficou parecida. Minha irmã. Gente. Eu morei em Tony. Salvador, meu filho. Não, morar, mas não Morei. é ser baiano. Morei em Salvador. Eu também era- morei nos eu era Estados Unidos, morei na criança. Bahia, morei em São Paulo. Ei, Não, eu morei eu 3 queria saber anos em quantos anos o Tony tem, Salvador. cara. 65, né? Já trabalhou em um monte de lugar, já morou em um monte de lugar. Não, eu era criança quando morei em Salvador. Entendeu? Vamos falar de, Muito bem. Faz tempo pra caramba. vamos falar de futebol? Eu tinha Tony? 7 aninhos. Pô, então, há 10 décadas. Vamos lá. Vamos pro futebol, que é por aqui que se... né? Bom, 2 resultados chamam a atenção. A derrota da seleção verde, né? E a forma que o Flamengo venceu o Corinthians, que cabia muito mais, mas o Flamengo tirou o pé, né? Poupando os jogadores no É segundo pra ser tempo. uns 8, né? Hã? 8, 10, Pô, né? tranquilamente cabia. E não por culpa do Hugo, coitado. Não, tem culpa. Não, ele falhou errou em 2 gols. Um gol. 2. Ele errou no terceiro gol, ele saiu mal. Mas os outros, coitado, na minha opinião, né? Vocês estão aqui para falar, eu para ouvir. E eu concordo com você, tá, Tony? Na minha avaliação, o principal problema do Corinthians não foi o Hugo, muito pelo contrário. Mas sim o Corinthians, que hoje não é um time bem treinado e que caiu muito de rendimento depois do Campeonato Paulista. Eu não teria demitido o técnico do Corinthians, mas acredito que agora a escolha do Dorival Júnior é uma escolha acertada e ele vai ter muito trabalho. E realmente, Flamengo 4, Corinthians 0 foi o jogo da rodada na minha avaliação. E concordo também com você, Tony, porque o Palmeiras não fez o dever de casa, como alguém aqui gosta de falar com frequência, e perdeu para o Bahia, que se não tivesse vencido estaria na zona de rebaixamento nessa segunda-feira. Mas o problema é quando você disse assim, para todo mundo, segunda-feira, minha. vou torcer para o Palmeiras ganhar do Bahia. Aí, o que aconteceu? Eu entro em campo, né? É que eu entro em campo, né? Um azarão, um asa negra que, meu Deus do Você céu. torce pro Palmeiras toda essa vida. Olha só, cara, eu não acreditei nisso, cara. Quando ontem eu vi o resultado, aos 49 do segundo tempo, falei, diga-se, Aí a culpa é de Pierre quem? Andrade torcer pro Palmeiras. De quanto? Vamos acompanhar a classificação, Valdinei Garcia? Qual? Vamos. Você vai me dizer qual é o time líder e quem poderia estar na liderança se não tivesse perdido ontem. Quem é o líder? Seleção rubro-negra, Flamengo, é isso? Não, seleção não. Clube Regatas Flamengo. É o primeiro colocado com 14 pontos. E quem poderia ser líder e não é? A Sociedade Esportiva Seleção Verde. Perdeu. Perdeu em casa. Pô, faltou toalha ontem em casa. Eu chorei bastante. Terceiro, Bragantino. Calma. Qual é o som pro segundo colocado, gente? Pode continuar. Que segundo não é campeão, né? Segundo não tem troféu de primeira. Então, terceiro, Bragantino, fazendo uma boa campanha. Quarto, o Cruzeiro, a recuperação. Depois de tudo aquela bagunça, Gabigol, Dudu, e o Cruzeiro está se recuperando. Também o Leonardo pegou o Vasco, Jardim. né? Porque o Pequeno da Colina... Não sei por que você fala tanto do Pequeno da Colina. O Dudu não jogou. Há 22 anos ganha um título. Vamos falar Tá da fora, zona de tá fora do rebaixamento? Cruzeiro. Se o campeonato terminasse hoje, quem seria rebaixado? 17º, Atlético Mineiro, que investiu também dinheiro e está nessa situação com 6 pontos. 18º, coitado do Grêmio, não se recupera, do meu amigo Leonardo Gaúcho, 5 pontos. Santos de Neymar é o 19º com 4 e já Sport não o tem Sport jeito, né? não tem, Tá bem difícil. tá complicado. E o Sport? E pior que tem um time bom, cara. Tem um time bom, é verdade. E o Sport tem 2 pontos, mas poderia ter 1. Porque o Fortaleza foi garfado. Aquela jogada foi gol do Fortaleza. Foi, a bola bateu dentro. E assim, muito dentro. E um absurdo a arbitragem não ter Por isso que eu validado. falo, Pierre e Tony, a arbitragem não tá ajudando. É muito ruim a arbitragem brasileira. Nossa arbitragem não rouba, não conhece. Por que essas crianças estão rindo, Tony? Eu não sei, mas é o dia inteiro. É? Já Agora eu queria começa saber no o teu seguinte. programa, né? Já começa o meu programa. Qual barulho que o Vitória merece? Eu tô É tirando o primeiro sarro do da seu zona do rebaixamento. time. Não. Veja direito. Veja direito. Comente a verdade.
Não é, ó, o primeiro fora. Fora da zona Falou que era o de primeiro da zona. Ah, Vamos acompanhar a próxima rodada, vamos ver então os próximos jogos das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Valdinei Garcia, qual jogo te chama a atenção, qual é o destaque? destaque aí é o Palmeiras e Vasco. Vasco e Palmeiras. Vasco tentando a reabilitação sem técnico, o Palmeiras também tentando a reabilitação que perdeu em casa, tenta buscar resultado fora. Então, peraí, próximo jogo, na sua avaliação, o destaque da rodada é Palmeiras? Vasco e Palmeiras. E o clássico Cruzeiro e Flamengo. Também, eu assino embaixo no Cruzeiro e Flamengo, pra mim vai ser o jogo da rodada e um jogo de desesperados, né? Grêmio e Santos. O Bahia e Botafogo também. O Botafogo está contratando o Fernando Diniz. No Vasco que tá Vasco? cogitando o Fernando Bom, Diniz. quem ele chegar, coitadinho, né? Tony, vamos falar da Série B? Temos 3 equipes do estado do Paraná na Série B do Campeonato Paranaense. E por incrível que pareça, o time que foi eliminado com antecedência do Campeonato Estadual hoje está no G4, que é o Coritiba, quarto colocado. E eliminado também da Copa do Brasil. Eliminado também da Copa do Brasil. O Atlético, que até também foi eliminado com antecedência do Campeonato Estadual, chega um pouco mais longe que o Coritiba, é o 6º colocado. E o campeão paranaense 2025 está próximo da zona de rebaixamento, o 15º. Que agora não se achou, né? Até Só as agora duas não sei. primeiras rodadas que foi bem. Ganhou a primeira e depois Eu não sei empatou se fora. eles venderam alguns jogadores, alguns saíram, mas não é o mesmo Operário do Campeonato Paranaense. É o que a gente fala, campeonato estadual não pode ser parâmetro, né? Você Não, tem um mas time nas que é primeiras campeão. rodadas do Brasileiro da Série B, o Operário foi lá fora, ganhou fora de casa. Ganhou do Criciúma né? fora. A gente até falou, os 3 ganharam, os 3 paranenses ganharam e ia dar uma... Mas E depois o Operário... ganhou empatou com o Paysandu. Temos também a próxima tela, vamos acompanhar? Taça Litoral. Valdinei Garcia, qual partida foi um destaque para você nesta rodada? Este que é um campeonato que movimenta, valoriza e ajuda a fomentar o esporte aqui no litoral paranaense. A goleada. O time de Matinho, Tomando Sub-21, 6 a 1, né? tomou 6-1. Esse foi o resultado. Eu achava ainda que tinha uma piazada boa nesse time, mas não deixou a desejar. Não vai ter. Meninos, qual é o som que esse resultado aqui merece? 6 a 1, goleada. E o time Sub-21 na rodada, que é um time bom, um time que tem Isso que ser que eu tô respeitado. falando, que tem uma Na rodada, o garotada time boa. Sub-21 de Matias merece o quê? Acabou tomando esse sacode, mas assim, repito, Agora né? A ele gente virou brinca. animador de auditório. A gente brinca, mas é um time que merece todo o respeito, porque são Sabe garotos. um jogão bom que deu ontem? É, Londrina e Maringá. foi Estádio lotado pela Série C. Série C, né? 1 a 1, Deu 1 a 1, empate, 2 a 2. terminou 1 a 1, Londrina empatou no último segundinho de jogo, mas lotado lá, o Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, lotado. Muito O clássico do bacana. café, né? Hã? O clássico do café. É, clássico do café. E para encerrar rapidinho, teve jogo no Sub-20 do Rio Branco no sábado Perdeu contra o 3 a 0. Atlético, mas jogou bem. Tomou gol aos 40, 42 e 45 É, o no segundo Corinthians tempo. também jogou bem, mas perdeu o Não, empate. mas aí que tá o problema. São garotos que foram reunidos agora há pouco e disputar o Campeonato Sub-20. E eu Palmeiras acho que também os jogou 4, bem, né? os 4 ou 5 garotos desses vai pro Rio Branco. Palmeiras jogou tem bem? que ir. O Palmeiras foi o melhor jogo do campeonato. É, que Um o detalhe Atlético importante, tem- tá? Um Hã? desses gols que o Atlético perdeu, que o Atlético fez, foi porque o goleiro do Rio Branco ficou discutindo com o jogador caído no chão, esqueceu de continuar a partida. Mas jogaram bem, merece. Jogaram. Palmas para eles também, que eles fizeram um bom jogo. Bom, não dá para comparar a estrutura, né? E a confusão que deu lá do rapaz da diretoria do Atlético não deve ser feita, porque induziu o torcedor a fazer. Você tá Então, com- sinceramente, parabéns ao que o Amaral Tomou o fez. teu Gardenal hoje? Não. Ah,